Fala, senhores! Salve a todos os praticantes de NoFap espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Agora são exatamente 8 horas e 58 minutos da manhã, um dia extremamente maravilhoso e glorioso. Aqui em cima, ventando bastante. Para vocês que não sabem, eu estou no alto de uma montanha, então provavelmente esteja tendo alguns ruídos para vocês aí. Está ventando muito forte. Inclusive depois eu vou mostrar para vocês através da câmera esta vista maravilhosa que eu estou aqui. Hoje é simplesmente o dia 3 de setembro de 2025. Ou seja, nós estamos no terceiro dia do NoFap September. Para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não sabe o que significa o termo NoFap, nem esse movimento chamado NoFap September, provavelmente você clicou justamente por conta da curiosidade, como que alguém está há mais de 1800 dias sem se masturbar, sem ejacular, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas talvez se esse conteúdo é estranho para você à primeira vista, eu falo para você, fique nele até o final, porque pode ser o vídeo que vai transformar a sua vida literalmente da água para o vinho, assim como a minha vida também foi transformada. E se esse movimento parece um movimento louco para você, eu vou pedir para só os praticantes de NoFap comentar embaixo, eu pratico NoFap. E você vai perceber que não é simplesmente 2 ou 3 pessoas, não, nós somos 2% da população mundial que decidimos cuidar da nossa energia mental, da energia vital e não ceder à pornografia e à masturbação. Então só os NoFappers comentam aí embaixo, eu pratico NoFap. No vídeo de hoje eu quero contar para você como que foi a minha experiência decidindo parar de me masturbar, de ejacular, de assistir pornografia. E eu sei que pode parecer muito banal, porque a cultura de hoje fala que a gente deve assistir pornografia, deve se masturbar, mas eu vou contar pra você. Imagine esse cenário aqui comigo. O ano era 2020. Talvez vocês vão se lembrar o que estava acontecendo em 2020. A vida de todo mundo seguindo normal, final de 2019, tudo muito bem. Chega 2020, bum! Aquele choque. Pessoas sendo impossibilitadas de sair de dentro de casa, aquele pânico, terror sendo espalhado para todo mundo. E de repente as pessoas que tinham uma vida normal, uma rotina exaustiva, uma rotina agitada, uma rotina de trabalho, uma rotina de escola, de faculdade, simplesmente paralisou todo mundo. E nesse cenário, você vai lidar com uma situação muito desconfortável, que é você ter que ficar dentro da sua casa impossibilitado de fazer as suas atividades normais que até então você tinha. E aí imagina comigo, você está cheio de energia, você está cheio de vitalidade e você simplesmente não pode sair da sua casa. Essa energia vai gerar um tédio muito grande e teu cérebro vai querer buscar as mesmas rotas de prazer que ele sempre busca, que é a dopamina barata, que é uma serotonina, que é uma endorfina, que é uma adrenalina. E a forma mais fácil de a gente obter isso é através da pornografia e da masturbação. Então, eu me vi dentro de um cenário, assistindo pornografia, praticando masturbação, simplesmente trancado em casa e isolado. Isso trouxe para mim um prejuízo muito grande. Cansaço mental, fadiga crônica, névoa cerebral, dificuldade de memória, perda de massa muscular, procrastinação, pensamentos melancólicos, pensamentos depressivos, pensamentos de solidão. Parece que eu estou até descrevendo a vida de algumas pessoas aqui, mas esse era o meu cenário atual. E aí eu me lembro que eu ouvi falar de um movimento chamado NoFap September, que era onde você parava de assistir pornografia e de se masturbar. Os relatos eram um dos mais incríveis possíveis e para mim parecia uma utopia, algo difícil de alcançar. Os relatos eram de que essas pessoas que paravam de se masturbar e de ver conteúdos mais 18, simplesmente começavam a ter muito mais foco, muito mais energia, muito mais força, muito mais alegria, entusiasmo, produtividade, parará, parará, parará. Totalmente diferente do que eu estava vivendo. E aí eu falei, tá, mas parar de me masturbar, de assistir pornografia, isso é normal, eu consigo. Eu não sou viciado. E aí simplesmente eu tentei. E isso era por volta de março, mais ou menos, de 2020. Eu tentei parar. E eu simplesmente tive um choque de realidade. Eu era viciado e não percebia.
Eu era um viciado compulsivo em assistir pornografia, em me masturbar, utilizando isso como rota de fuga, fuga de problemas, de escapes emocionais, de fuga da realidade. E eu fui ver que eu era um viciado, não conseguia parar. Isso é até um relato, porque muitas pessoas quando entram em contato comigo falam: ah, Crispim, eu não sou um viciado, eu paro quando eu quiser, eu só gosto por entretenimento, para dar aquela relaxada, esvaziada. E eu vou falar uma coisa para você, só tenta então, tenta parar e você vai ter uma grande surpresa. Você era um viciado durante a vida toda e nunca soube. Eu simplesmente tentei, recaí, março, comecei a praticar, recaí, abril, recaí, não conseguia ficar nem 3, nem 4 dias, 7 dias parecia uma loucura, até que chegou no mês de agosto, e aí eu comecei a estudar de uma forma muito mais profunda, mecânica da mente, o porquê que eu não conseguia, entendi como que funcionava a grande indústria P, que simplesmente escraviza, a indústria pornográfica, as grandes indústrias que manipulam e tudo mais. E aí eu simplesmente decidi de uma forma convicta de que eu iria pelo menos ficar 30 dias. E na minha mente era: Crispim, fique pelo menos 30 dias só para ter noção se realmente vai ter benefícios. E para minha surpresa, 30 dias de NoFap simplesmente me deu um novo mundo. É como se tudo estivesse assim, ó, escuro, e de repente, do nada, um véu sai da frente dos teus olhos e você começa a contemplar a vida na magnitude, na grandeza, da forma gloriosa que ela de fato é. E você começa a perceber e fala: caramba, eu fui enganado e adormecido e entorpecido durante a vida toda e não sabia. Os primeiros 3 dias, meu cérebro já fez assim, ó, bum, de energia. Muita, mas muita energia. E eu falei: opa, peraí. Até então eu estava sonolento, cansado, sem energia para nada, dor de cabeça, e de repente, bum, 3 dias praticando NoFap e a minha vida já começou a ser transformada. 7 dias, pico de energia, testosterona ela já começa meio que querer se regular, porque a testosterona automaticamente ela fica baixa durante a masturbação e ejaculação. Em outros vídeos eu conto tudo isso para vocês, o porquê que acontece isso. De repente, 10 dias praticando NoFap e eu falei: caramba, tá ficando interessante isso. 15 dias flatline, minha energia deu uma caída. Era o corpo tentando me sabotar, a mente fazendo com que eu recaísse. Era alguns sintomas de baixa energia novamente, como se fosse sintomas de abstinência. Até que então eu consegui ficar 30 dias. E de repente, eu comecei sim a ter mais energia, mais foco, mais produtividade, mais concentração, mais entusiasmo. E de repente, aquela pessoa que não queria sair de casa, como eu moro no interior de São Paulo, eu comecei a sair correr no lago que tem na frente da minha casa. E eu simplesmente comecei a perceber que muita energia estava por vir e eu falei: 30 dias praticando, a minha mente aconteceu isso. E se eu ficar 2 meses, 3 meses, 4 meses... E aí eu tomei isso como uma missão de vida. Eu falei: agora sim eu vou ver até onde vai a minha capacidade, até onde vai esses benefícios. E cá estou eu aqui, praticando NoFap há simplesmente 5 anos, mais de 1.800 dias sem me masturbar e sem ejacular. E eu confesso para vocês, é uma vida literalmente transformadora. É uma vida literalmente de entusiasmo, de força física. Você vai se tornar uma pessoa muito mais magnética, as pessoas vão querer estar à sua volta, as pessoas vão querer parar para te ouvir, você vai ter muito mais força. Depois desses 5 anos praticando NoFap, eu simplesmente saí de 67 quilos, imagina comigo, 1,80 m, pesando 67 quilos. Eu simplesmente fui para 87 quilos, ou seja, eu ganhei 20 quilos praticando NoFap e 20 quilos de massa muscular. Não é de gordura, não fiquei gordo, pelo contrário, fiquei definido e com força física. Brilho nos meus olhos, minha pele não tem uma espinha sequer. Minha força física aumentou drasticamente, energia 200, 300%, foco, eu consigo focar em muitas coisas. Capacidade de memória, eu simplesmente lembro de muitas coisas. Audiobook, às vezes eu estou ouvindo durante uma caminhada, durante uma corrida, durante a academia, ou muitas vezes antes de dormir, e eu simplesmente consigo ter uma absorção muito grande das informações ouvindo audiobook. Leitura, eu consigo simplesmente absorver a informação,
com técnicas que antes eu tentava colocar em prática e não conseguia, como por exemplo técnicas de estudo como Pomodoro, palácio mental, mapa mental, como até mesmo Sherlock Holmes utilizava o seu palácio mental para lembrar das informações. Hoje eu consigo de uma forma muito perceptiva todas essas informações. Tanto que eu estou fazendo esse vídeo para vocês aqui, os meus vídeos todos são sem esboço nenhum, eu simplesmente sento aqui e as informações simplesmente brotam na minha mente. Dicção, facilidade de comunicação. Antes gaguejava, travava, não lembrava, tinha dificuldade para lembrar. Hoje, simplesmente as informações fluem, literalmente. E que técnica foi essa que eu descobri simplesmente para parar de recair? E é você que chegou até essa parte do vídeo, onde eu vou contar a técnica infalível que eu descobri e que, se você conseguir destrinchar essa técnica e colocar em prática, simplesmente a sua vida se transforma. São apenas 3 coisas que você precisa fazer. 3 pilares que vai formar um tripé ou uma pirâmide que faz com que você simplesmente vença a masturbação, a pornografia e você literalmente dê uma virada de chave na sua vida. Essas 3 coisas são: primeiro, captar. Eu chamo de captar, são 3C, tá? Então, primeira coisa, captar. O que é captar? Você vai captar a sua energia. Tudo aquilo que te dá energia, você simplesmente começa a capturar. Porque a prática do NoFap é você parar de assistir pornografia, parar de se masturbar. Isso simplesmente vai começar a trazer uma energia nova para você. E aí você vai gerar algo chamado capacidade geradora de energia, que é onde você vai começar a trazer mais energia ainda para o seu dia a dia, que vai fazer com que você saia da procrastinação, a energia mental comece a brotar, muito mais força e tudo mais. Então a primeira coisa é captar a energia. Tudo aquilo que traz energia você vai trazer como hábito para você. Por exemplo, sol. Eu estou aqui debaixo de um sol escaldante, acima de 35 graus. Qual é o benefício do sol? Ele traz energia vital para você. Então, ao contrário do que a indústria farmacêutica, a indústria da medicina ensinou para vocês de que o sol é maligno e o sol causa CA de pele, tudo mentira. O sol é uma das maiores fontes vitais e você simplesmente vai começar a tomar sol durante o dia. Sem medo nenhum, sem protetor solar, você vai começar a captar a energia. É só imaginar, maior parte do dia nós estamos sujeitos ao sol. Deus criou o sol como o luminar maior para governar o dia, então automaticamente nós estamos sujeitos a ele. Certamente há um propósito divino nisso. Tome sol. Sol vai melhorar os seus hormônios, vai melhorar a sua absorção de nutrientes, a sua produção de hormônio D, a sua produção de testosterona. Você precisa tomar sol, inclusive no seu testículo. Pode tomar sol à vontade, isso vai trazer vitalidade para você. Outra forma de você captar energia também é através da alimentação. Comida de verdade, dieta da selva, dieta paleolítica, onde você consome comidas que somente os antepassados comiam. E isso é interessante porque isso vai trazer para você energia, captar energia. Outra fonte, hidratação. Tome bastante água durante o seu dia, tome água com sal integral e você vai perceber que o teu corpo vai ficar muito mais tempo hidratado e vai fazer com que todo o seu sistema elétrico, porque o sal é condutor de energia e também tem todos os minerais necessários para o teu corpo e para a manutenção da sua cognição, força física e tudo mais, você vai perceber que você vai ficar muito mais energético. Outra coisa, sono de qualidade. Dentro dessa técnica de captação de energia, você toma bastante, ou melhor, você dorme bastante durante a noite. O sono, ele simplesmente é a parte mais importante da sua rotina, que é onde todo o seu sistema autônomo, todos os seus órgãos, suas células, seu DNA vai passar por um processo de regeneração. Então o sono é de extrema importância. E o meu sono, ele é extremamente qualitativo. Eu utilizo a pulseira para fazer a medição de sono e todos os dias aparece lá para mim: o seu sono está superior a 98% das pessoas que também utilizam esse aplicativo e fazem a medição do sono. Ou seja, 2%. Eu faço parte da minoria de que mais tem o sono de qualidade. Enquanto 98% das pessoas têm um sono muito ruim, o meu sono é de muita qualidade. Justamente por praticar NoFap e não drenar a sua energia. Outra fonte de captação de energia é isso aqui, ó. Através da respiração. Existem milhares de práticas de respiração para você oxigenar teu cérebro, oxigenar teu corpo, várias técnicas. Uma delas é a técnica chamada método Wim Hof, que é onde você simplesmente, através de várias técnicas de respiração, depois você faz a técnica da apneia com o pulmão vazio e depois a técnica de pulmão cheio.
Pesquisa aí depois no YouTube, vocês vão entender. Então, técnica de captação, tudo aquilo que faz você captar energia, aterramento, ground, pés no chão. Eu estou descalço aqui nesse exato momento, no alto de uma montanha, fazendo aterramento, recebendo íons negativos da Terra e mandando íons positivos para fora do meu corpo, simplesmente deseletromagnetizando o meu corpo através de energias digitais, dessas tecnologias, e me conectando com a energia da Terra. Técnicas de captação. Então, primeiro você praticou a primeira letra C, que é captar a energia. Depois você simplesmente vai converter ela, que é onde vem a outra letra C. Então, captar, converter. O que é converter? É você pegar uma energia que até então é ruim, converter ela e fazer ela virar boa. Por exemplo, tua raiva, teu ódio, tua indignação, tua ira, ela pode ser uma fonte muito grande de energia se você souber utilizá-la. Por exemplo, um mestre que passou por essa terra, Jesus também teve raiva. Isso é na passagem onde ele vai dentro do templo e expulsa todos os cambistas que estavam ali fazendo comércio dentro do templo, e ele foi consumido pela ira, mas é uma ira boa. O zelo do Senhor consumiu seu coração e ele simplesmente expulsou essas pessoas. Ou seja, ele pegou uma energia ruim, que é a raiva, que é a indignação, que é a frustração, e simplesmente canalizou e fez ela se tornar positiva. É você pegar a inveja das pessoas, simplesmente converter e mandar outra frequência para as outras pessoas. É você pegar a indignação do seu dia a dia, o seu tédio, o seu tesão, e simplesmente direcionar, canalizar, fazer com que ele se torne produtivo. Para um praticante de NoFap não existe dias ruins. Você pega a energia do dia ruim, converte ela, canaliza e faz ela se tornar boa. Então, essa prática de você converter a energia é altamente poderosa, que é onde muitas vezes você está num dia entediante e você simplesmente pega esse tédio e faz com que ele se torne um ócio criativo. Para algumas pessoas, tédio é sinônimo de você ter que pegar alguma coisa e começar a se distrair, justamente por não gostar desse período. Para um praticante de NoFap, não. Esse momento de tédio pode se tornar um ócio criativo. Muitas vezes eu sento aqui nessa montanha simplesmente sem fazer nada, por minutos em silêncio, simplesmente não pensando em nada. E de repente alguns insights, ideias começam a brotar e você simplesmente pode fazer com que isso se torne algo produtivo. Essa técnica se chama letra C, converter. Pegue tudo aquilo que é ruim, converta e joga para o polo positivo, tá bom? É igual uma pilha, tem o polo negativo e positivo. Você pega, transmite e faz com que isso vire uma fonte de energia eterna. Tudo para um NoFap funciona. E depois vem a última letra, que significa canalizar. Então é capturar, converter e canalizar. E o que é canalizar? Canalizar é simplesmente uma técnica chamada transmutação da energia sexual e energia vital, que é onde a sua energia vai começar a aumentar pelo simples fato de você não assistir pornografia e não se masturbar, não vai drenar, não vai jogar nutrientes fora, que é vitaminas de A a Z, hormônios, minerais, todos os nutrientes necessários que compõem o teu sêmen você não vai estar jogando mais, então o teu organismo vai reaproveitar isso, ele vai reabsorver. Então você vai ficar muito mais energético, muito mais eufórico e tudo mais, e você vai pegar essa energia e vai canalizar para algo produtivo. Então você vai começar a correr, você vai começar a praticar a leitura, você vai começar a praticar uma oração, você vai começar a praticar musculação, você vai começar a praticar uma luta, você vai começar a praticar natação, jogar futebol, enfim, você vai canalizar para algum tipo de esporte, alguma ação que te traz um ROI, retorno sobre investimento. Antes você procrastinava, não tinha resultado nenhum, agora essa mesma energia começa a trazer retorno para você, simplesmente pelo fato de você captar mais energia ainda, converter ela, fazer ela ficar positiva e simplesmente depois canalizar. Então você recebe e simplesmente canaliza e direciona. E aí eu pergunto para você, tem como não vir resultado positivo? Eu falo para você, não tem como a sua vida não ser transformada se você seguir isso que eu passei para vocês. E agora vocês se perguntam, compensou ficar todo esse tempo sem ejacular? E a outra pergunta, até quanto tempo você vai continuar, Crispim, praticando NoFap? E eu já respondo para você, é daqui até a eternidade. Isso não significa que eu vou ficar sem ejacular. NoFap é não assistir pornografia e não se masturbar. Eu simplesmente posso me relacionar, casar e decidir sim, fazer sexo e ejacular, sem problema algum. A prática do NoFap é não assistir pornografia e não se masturbar. Mas como eu sou solteiro, obviamente eu já aproveito a retenção seminal, que também traz milhares de benefícios.
Senhores, esse é o vídeo então, e para você que ficou até o final, a palavra-chave é eu pratico NoFap, que é a mesma palavra lá do início. Comenta aí, ó, eu pratico NoFap, e nós saberemos que de fato você faz parte desses 2%. E quem sabe você que não começou a assistir esse vídeo agora, também decida fazer parte desses 2%. E se você decidiu, seja bem-vindo então, Senhor. Você foi convocado também para fazer parte desse grande exército chamado praticantes do NoFap. Um abraço a todos e eu fico por aqui, obviamente, e vocês vão ficar aqui agora com essa vista gloriosa que é da onde eu estou aqui, ó. Eu simplesmente estou no alto dessa montanha, cercado por essa paisagem gloriosa. Isso aqui é cercado de árvores, vegetação, inclusive olha que flor bonita, ipê, agora é a época delas florescerem. E você vai começar a dar frutos quando? Vai começar a florescer quando? É para ontem, hein? Um abraço!